Alô, Beiradão. Usa o perfume da boca. Apresentação Roberto Rios. Estamos começando o nosso podcast hoje aqui, o Alô Beiradão, e o nosso convidado hoje é esse grande artista da música, saxofonista também, Jonacy do Sax. Jonacy do Sax, seja bem-vindo ao nosso programa. Alô, Beiradão. Exatamente. É uma honra muito grande poder estar aqui nesse momento maravilhoso, né? Levantando essa nossa bandeira do Beiradão. Me sinto imensamente honrado. Obrigado pelo convite e vamos conversar. Eu te agradeço a você também por ter aceito o nosso convite. E hoje, do lado do Jonacy, temos também outro grande músico que já entrevistei aqui também, já batemos um papo legal da música, o grande tecladista aí, o Mário Jorge dos Teclados. Mário Jorge dos Teclados, tudo bem? Prazer, Roberto, tudo tranquilo. É uma honra estar do lado do maestro Jonacy, né? Esse grande músico. E estar de volta aqui com vocês, aqui, batendo um papo. E olha, acompanhar um músico desse aqui, como o Jonacy, é uma responsabilidade muito grande, não é, Mário? Rapaz, na verdade, eu e Mário Jorge, a gente fica mais tempo junto, eu e ele, do que com as nossas mulheres. Porque todo o trabalho que a gente faz sempre é ele que está comigo, ele pega eu junto com ele. E aí, ainda bem que as mulheres não têm ciúme da gente. Graças a Deus. Senão o bicho pegava. O bicho pegava. Jonacy, começando o nosso assunto aqui, nesse podcast nosso hoje, informal, assim, a gente vai falar da tua carreira musical, por onde você passou, e onde você está tocando agora, o Beiradão também, tudo isso aí. Então, a gente te pergunta assim, como começou a sua história na música, Jonacy? Na verdade, eu já trago no sangue, né, esse desejo pela música, porque o papai, ele era músico, trombonista, também músico de Beiradão, né? Militar da PM, e eu já trago no sangue a profissão de músico. Eu via ele desde pequeno, né? Ele me levava para os eventos de Beiradão, tenho várias recordações dele, viajando com ele nesses eventos aqui pertinho, pela pouca idade, né? Quando era perto, ele me levava. E eu já me apaixonei desde a primeira vez pela música de Beiradão, pela essa aventura, né, pelos interiores. E o papai era na de uma época que realmente era um Beiradão forte, né, naquela época de 80, 70, 80, né? E eu comecei a tocar depois, né? Com a idade de 15 anos, aí eu decidi, lembro bem que eu entrei na escola técnica para fazer eletrônica, e entrei para fazer eletrônica e saí músico, porque lá tinha uma banda de música, e a banda de música foi um incentivo muito grande, depois que o papai, né, deu um incentivo dado pelo papai, o papai comprou o primeiro instrumento para mim, e a partir daí ele me deu as primeiras aulas. Eu tive a honra também de estar lá junto com o pessoal da PM, com alguns colegas do papai na época, né? Sargento Rafi, Sargento Ferraz e tantos outros mais. E as primeiras aulas eu tive com ele, né? Foi, né? Foi. Aí depois eu fui para a escola técnica, e lá, graças a Deus, me fortaleceu mais ainda, né? Foi aonde eu consegui me fortalecer, né, no mercado da música, e aonde eu me decidi, me defini, que saindo dali da escola técnica eu já fui direto para a vida militar, né? Foi, né? Depois eu entrei para servir obrigatoriamente na Força Aérea, e a banda em formação, né, que é a banda da Aeronáutica, foi fundada em 78, entrei para servir em agosto de 83, e a banda na deficiência de músico, quadro bem pequeno, e a gente era carente aqui naquela época de músico de sopro, né, garotos novos, jovens, né? E de certa forma foi um bem para mim, porque quando eu entrei para servir, já me agarraram na banda de música, e na banda de música fiquei, segui carreira, né, fiz os concursos, passei em todos e fui até me aposentar. Fiquei 34 anos na Força Aérea.
Foi, meu rapaz, uma vida, né, cara? E uma escola, né? Uhum. Porque eu entrei novo, me lembro que no meus planejamento eu nem ia ficar na banda da aeronáutica, ia dar baixo para ir para a banda da PM, né? Mas devido à necessidade de gente na banda, me deram uma forçada para mim ficar, né? Porque eu me lembro que eu ia dar baixo, na época, se você não fosse dar baixo, tu não precisava fazer nada, era só esperar publicar e pronto. Ligaram para a banda de música, na época o Sargento Miguel, tem um militar teu aí que está dando baixo. Quem é? Aí perguntou. Quando eu falei, ele manda me chamar. Vem cá, o que tu vai fazer da vida? Eu disse, não, Sargento Miguel, eu vou dar baixa. Negativo. Vai agora lá no Comar, né, o Comar Informação era núcleo de Comar, mas logo se inscrever para o concurso de cabo que está aberto. Aí assim que ele mandou, né? Porque ele mandou, fiquei com medo. Fui me inscrever e me inscrevi. E passei. Aí depois. Muito legal. Depois saí sargento, logo um ano depois saí sargento e fiquei por 34 anos. Foi, né, cara? Foi uma história legal. Jonaci, você é de Manaus mesmo? De onde é a tua família, assim? Teu pai? Você veio de onde? Na verdade, eu sou filho de cearense, papai era cearense, com rondonhense. A mamãe é rondonhense, né? Sou amazonense, nasci em Manaus, né? Mas filho de cearense com rondonhense. Papai, na época da borracha, ele saiu, a família toda do papai saiu do Ceará, né? E veio para Rondônia. Em Rondônia, o papai conheceu a mamãe e aqui estava precisando, o papai trabalhar no Seringal, na época, e arrastou a mamãe, veio para Manaus. E aqui ficou, né? Trabalhou no Seringal, depois trabalhou como carpinteiro, e depois surgiu a oportunidade, porque ele já era músico, trombonista, e surgiu a oportunidade de ir para a banda, e para a banda ele se estabilizou também por lá, na vida militar, na carreira militar. Foi, né? Dizem que o filho de peixe, peixinho é, né? E isso é verdade mesmo, né, cara? Não, você não vê o Mário Jorge também? O pai do Mário Jorge era músico. Você começou a sua carreira musical em 1980, por aí, não foi? Foi. O primeiro grupo que eu comecei a tocar foi o Grupo 80. Foi exatamente isso. E aí eu não era nem militar, né? Comecei a tocar em 1980. Doutor, nessa época tu tinha quantos anos mesmo, rapaz? Rapaz, faz tanto tempo que eu nem lembro. Beleza. Mas eu estava ali com meus 17 anos, 16 para 17 anos. Era um garoto ainda, né, cara? Ainda, né? Modéstia à parte, né? Aí eu comecei a tocar, mas foi bem rápido, rapaz. Na época tinha a vila a vila, esqueci agora, rapaz, ali onde é a faculdade da Uninorte, na Djalma Batista. E aí eu comecei a tocar, mas fiquei um ano com ele. Logo depois surgiu a oportunidade de entrar na banda Bluebirds. Foi depois, a banda mesmo, profissional, a primeira banda que eu toquei foi a banda Bluebirds. Eu fiquei por um bom tempo nessa banda, rapaz. Eu acho que eu toquei uns 6 anos com a banda Bluebirds, né? Nosso grande amigo Beto Sá, né? E depois do Bluebirds eu fui para a banda Expressom. Foi onde eu me senti imensamente realizado pelo estilo de música. E o Bluebirds é uma música uma banda de baile, né? E a banda Expressom já era uma banda de povão. Povão mesmo, né? Povão. Então, eu me senti mais realizado, porque quem não gosta ali de estar no meio do povão, né? Pois é, né? E a banda Expressão eu ainda consegui ficar acho que eu toquei uns 7 anos na banda Expressão. Aí depois vieram outras bandas aqui, aí veio a DX, veio a banda Contágio do Mário Jorge. Está esquecendo, né? Contatos imediatos. Contatos imediatos. Outra também, né, pai? Contatos imediatos. E depois a banda DX, né? Isso. Aí a banda Arauê e depois, antes de ir para Fortaleza, a banda Tara, que eu sempre digo que foi a banda onde eu tenho maior saudade, porque em várias bandas que eu toquei, inclusive lá em Fortaleza, foi a banda onde eu consegui realizar o melhor trabalho, onde eu senti que a banda era muito aliada, a banda que
respeitada, né? Tinha uma performance, uns talentos individuais ali, cada um tinha a sua individualidade que era fora de série, né? Então a gente Certo. se juntou e conseguiu fazer um trabalho onde a banda que eu falo para todo mundo, foi aonde eu consegui fazer o melhor trabalho, foi na banda Tara. Foi, né? Banda Tara. Rapaz, eu era ainda muito jovem. Quando eu vi falar no Bluebird, né? Bluebird, né? Eu vi falando essas bandas aí, essa que tu falou, Expressão, parece, né? Expressão. Eu ouvia falar, assim, sabe? Falavam muito, né? Mas eu não cheguei a conhecer vocês nessa época aí, né? Agora eu tô conhecendo o cara aqui que tocou na banda, né? O cara, tu tocava sempre sax lá, né? Sax, sempre fiz sax. Vi como o mundo dá muitas voltas, né? E era uma banda, o nome, né? Expressão era uma banda que ela tinha uma expressão na época, né? Eu não sei se tu lembra, Roberto, a música que fez sucesso deles. No meu coração só dá você, só dá você. Só dá você. Tem gente que canta até hoje, né? Pois é, essa música eu ouvi muito, essa música era da banda Expressão. Era da banda Expressão. Essa música mesmo? ela é Olha quem gravou. Na época quem tocava com a gente era o Fernando Leclerc, o baixista. Baixista. É mesmo, é? E essa música é dele, né? Essa música foi um sucesso na época da lambada aí, mano. Isso. Tocava muito nas rádios aí, né, cara? Pô, muito legal isso aí, eu vi. E eu não conhecia, assim, não cheguei aí a uma festa da banda, dessas bandas aí, mas eu tô com um cara que tocou aqui, o Genocídio Sax, e é uma honra muito grande estar batendo papo com ele aqui agora, né, nesse papo formal aqui, cara a cara com o Genocídio Sax, né? Genocídio, cara, deixa eu te perguntar aqui, você também tocou com várias estrelas da música brasileira, né? Deixa eu te falar aqui, eu vou te perguntando aqui, você tocou com um cara que eu sou muito fã dele, muito mesmo, eu gosto das músicas dele, né? Ele é internacional, e ele é brasileiro, ele era brasileiro, né? Sim. Mas ele cantava música internacional, ele é o Terry Winter. Como foi essa história para tu se encontrar com esse cara, esse grande músico aí? Terry Winter, eu tive a honra de acompanhar ele. Na verdade, isso foi na época da banda Expressão. Foi, né? Foi. E toda vez que ele vinha aqui, ele só queria ser acompanhado pela banda Expressão. Né? Exatamente pela dedicação de tirar música, de tocar bem. É, a perfeição, né? E a segurança para o cantor, para o artista, é você chegar num lugar, ter uma música ali, e sentir segurança, né? Exatamente. E eu tive essa felicidade, essa honra de acompanhar ele por várias vezes, rapaz. Né? Que Deus o tenha lá, era um grande artista, né? Cantava muito bem, músicas inesquecíveis até hoje. Fizeram sucesso na época, hein? E para mim foi uma honra muito grande, né? Porque enriquece o currículo da gente. O currículo do artista, né? Por isso que eu fiz questão de perguntar isso de você. E também aqui, olha, eu notei aqui outros artistas mais de nome assim, brasileiro na música. Assim, Ângela Maria. Onde foi que você tocou com a Ângela Maria? Como você conseguiu entrar? A mesma banda que tocou? Não. Já a Ângela Maria já foi de uma participação que a gente tinha uma orquestra aqui, antes da orquestra atual, a gente tinha uma orquestra aqui que era formada só por músicos amazonenses, né? Sim. E aí ela teve de vir aqui por 2 vezes, e as 2 vezes a gente foi que acompanhou a orquestra, aquele negócio bem clássico, naquelas músicas clássicas, e a gente que acompanhou ela. E nessa época eu tocava, quando eu toquei na orquestra, eu estava fazendo clarone, quando eu consegui acompanhar ela. Mas teve vários outros artistas também que eu tive a honra de acompanhar, o José Orlando, né? Eu tô aqui, o Zé Orlando, o Beto Douglas, né? Beto Douglas. Também, né? Cara muito bom de música. E para mim foi uma honra muito grande, porque a gente aprende, né? A gente aprende, Até hoje, né? Por mais experiência que a gente tenha, mas a música, infelizmente, a gente não pode se dizer, não tem um luxo de dizer, eu já sei tudo, não preciso mais estudar mais nada. Quando você diz que sabe tudo, você começa a desaprender. Porque não tem mais o que aprender, já sabe tudo, né? Jonas, assim, cara, vamos tocar uma música aqui. A gente, olha, nós temos 4 músicas aqui que você escolheu pra gente tocar hoje no nosso bate-papo. E a primeira música é O Beiradão é Nosso. É composição sua, né? Essa música é minha. Eu fiz ela em 2015.
2015. Aí eu gravei meu trabalho em 2015 e graças a Deus tá muito bonita. Né? Vamos ouvir então. Beiradão é Nosso com Jonaci do sax e o maestro Mário Jorge dos teclados. Jonaci do sax, o astro do Beiradão. Rapaz, sensacional. Olha, eu estou recebendo aqui hoje esses dois astros aqui, o Jonaci do sax e o maestro Mário Jorge também dos teclados. E Jonaci, deixa eu te perguntar aqui uma curiosidade, cara. Tu tocando sax assim, tu já ouviu alguém chupando limão na tua frente assim, colega? Me diz aí. Qual foi a reação do músico, me diz aí? Na verdade, eu sei que é complicado, né? Mas eu me dou bem, porque eu adoro limão. Não tinha problema nenhum, né? De vez em quando eu vou lá na casa do Mário Jorge, eu roubo um limão. Eu me amarro. E eu não sinto nada, não. Tem gente que sente, mas eu não sinto nada, não. Pode ficar à vontade. Pode chupar até uma dúzia se quiser, né? Não tem problema, né? Jonaci, cara, vou te perguntar aqui, você também, você é um cara vivido na música, você já tocou em vários lugares, você teve uma vez um convite para tocar na banda Mastus com Leite. Como é que foi essa história? Você foi tocar na banda? Como é que foi? Na verdade, eu fui transferido, porque a vida militar da gente, a gente está aqui, demora, a gente tem que sair, né? E aí eu tive que ir por ordem, né? Eu tive que ser transferido para Fortaleza. Foi bom para mim. Eu levei um choque assim, mais honesto, nunca tinha saído daqui, de repente ter que ir embora assim. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, dia 10 de fevereiro de 2008, rapaz, de manhã cheguei estranho, sem conhecer nada, ninguém. E eu saí daqui num domingo, né? Tinha tocado as quinta, sexta, sábado aqui, feito forró com a banda Tara ainda, que a banda Tara parou quando eu tive que ir embora, aí parou a banda Tara, né? E aí quando eu cheguei lá, me apresentei para o trabalho e tal, março, e aí eu me lembro que eu
andando curtindo na praia lá, um belo domingo, estava eu e uma colega minha que foi transferida de Minas Gerais para lá. Aí a gente tava na praia, aí eu tô escutando aquela música, aquele forró gostoso. Eu disse, poxa vida, onde é isso? Aí eu saí procurando na Praia do Futuro, né? E aí, tal, quando eu fui a uma casa que tem lá, tava tocando a banda Zanzibar, né? Aí tal povo, terra do forró, os caras tocando forró maravilhosamente bem. Aí a banda completa com metal, com tudo. Pô, fiquei maravilhado. E aí, por sorte, quando eu terminei, eles terminaram de tocar, eu me apresentei, eu tive a sorte de falar com um tecladista. Aí eu me apresentei para ele, pô, cheguei agora, sou músico e tal, saxofonista e tal. Disse, pô, tu toca sax? Pô, bicho, a gente tá precisando de sax aqui. O nosso saxofonista deixou a gente, foi para outra banda e a gente estamos catando um. Tu não quer trabalhar com a gente? Aí eu disse, mano, bora. Aí eu vou te ligar. Aí passei meu contato para ele, né? Aí quando foi na terça-feira seguinte, ele me ligou, já para mim ir para o ensaio e já para ir para umas festas. Aí eu cheguei lá, fui tocar a primeira festa, rapaz, a banda toda composta de completa, né? Inclusive 3 metais. E chegando lá, para metal, trompete era uma menina, o trombone era um menino, as gêmeas, olha, tocavam legal demais as meninas. Aí eu fiquei tocando com eles por um período de 1 ano. Aí depois eu fui, o saxofonista que tocava com a Mastruz com Leite, ele saiu, não me lembro agora, acho que ele foi para Cavalo de Pau. Aí abriu a vaga, aí me convidaram. Aí eu fui, fiz um ensaio ainda, né? No segundo ensaio, aí o empresário, pessoal, acabou o ensaio? Vamos viajar amanhã, vamos passar 2 meses fora. Como é que passa 2 meses fora do quartel? Não vai ficar preso, mano. Cara, aí eu disse assim, mano, pô, não posso viajar. Disse, por que tu não pode viajar? Eu disse, pô, por causa do quartel. Pô, tu é militar, mano. Por que tu não avisou? Não tinha nem perdido tempo contigo. Pô, aí, caramba, rapaz. Aí pronto, eu perdi. Aí eu fiz um ano na Zanzibar. Aí depois eu tive que sair porque a banda Zanzibar também estava viajando. E eu me compliquei em 2 situações. Na primeira vez a gente saiu de Fortaleza na quinta-feira, peguei a sexta de dispensa para voltar na segunda-feira amanhecendo e indo para o expediente, né? Pô, lá o ônibus quebrou. O ônibus quebrou sem sinal, não tinha celular, né? E não tinha sinal de celular. Cara, aí quando consertaram o ônibus, era meio-dia. Aí, quando entrou sinal no celular, eu fiz contato com minha chefia, eles já estavam agoniados lá. Pô, mano, cara, pô, tu não avisa. Pois é, chefe, mas lá não tinha sinal. Eles, não, tudo bem. Se não, bom, eu vou em casa tomar um banho e estou indo pro... Não precisa mais vir hoje, não deixa para vir só amanhã. Aí a primeira vez, a segunda vez de novo, rapaz, quebrou. Aí eu tive que sair. Tive que sair porque já estava pegando para mim. Aí eu fiquei fazendo pingado lá, umas bandas de forró local, né? E depois eu fiz numas bandas de baile lá com o Paulo José, um cantor, canta divinamente bem, que tem lá em Fortaleza, e os trabalhos dele é formação de banda e tem contrato que ele pega que é formação de big, né? Certo. 4 saxofones, 2 trompetes, 2 trombones. E aí eu fazia com ele também. Tive a honra lá de conhecer vários instrumentistas, muitos músicos lá. Um grande músico que tive a felicidade de conhecer, que infelizmente morreu em 2010, que era o Carlinhos Ferreira, né? Que era até o compositor dessa música, Forró dos Bicos, né? Né? Eu tive a felicidade de tocar com ele, né, no Paulo José, um grande músico, e infelizmente o pai dele morreu em 2009, que também era músico, arranjador, e ele morreu em 2010 de câncer de garganta, se não me falha a memória. Certo. Você também é compositor de música, né? Você é um cara que faz as suas próprias músicas, né? Então eu te pergunto assim, fazer
fazer música de instrumental, assim, de sax, assim, como é que é? A gente percebe, assim, que você tem, a sua música tem muita influência, assim, no ritmo amazônico, já falando da parte do Beiradão já agora, a gente vai entrar na parte do Beiradão, né? Uhum. E você também faz parte do movimento Beiradão, né? Sim. Sim, aí eu te pergunto assim, fazer música, assim, instrumental, assim, é difícil, assim, fazer música instrumental? Assim, no base do sax, como tu toca, como é que tu sim, mentaliza tudo isso? eu acho que tudo é uma questão de momento, tem que ter aquela hora. Acho que tem como você escrever. Não é assim, eu vou escrever uma música agora e tu escreve, né? Eu acho que a gente tem que esperar aquele momento, aparecer aquele clima, né? Aquela inspiração, né? Aquela inspiração, seja para música ou letra. E é da mesma forma, né? Senão a gente estava fazendo música toda hora, né? Eu tocava o Teixeira no interior, com esse pessoal, o Caju e tal. Naquele tempo, as rádios, né, Mário? Elas divulgavam demais o cantor. Olha, o Teixeira vai tocar em tal lugar, olha, o Chicaju vai tocar em tal lugar. Quer dizer, pegou no interior e pegou também na cidade, a lambada, né? Na época da lambada, né? Sim. Então era assim, e havia uma divulgação muito grande em cima disso. Então, acho que a explicação agora, até no que tu falou aí, por que Manaus também não, o Beiradão não pegou em Manaus, é por causa disso mesmo. Falta, assim, uma divulgação de massa das pessoas que têm o poder na mão, né? Da comunicação, né? Verdade. Porque se tiver realmente isso, eu tenho certeza que o Beiradão vai expandir, crescer como crescer outro ritmo, boi, outras coisas assim. Até porque o povo aprende a gostar do que vê e ouve, né? É. Se você só escuta aquilo, às vezes tu escuta uma música uma vez, que música feia. Aí tu escuta a segunda, na terceira tu já começa, na quinta tu já está gostando da música. Porque tu aprendeu a gostar. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a gente está reclamando muito da música do momento, essas músicas que estão fazendo aí Brasil afora. Bom dia no chão. Senta na boquinha, na garrafa, senta, que é um negócio de senta, né, Mário? Lá no interior, lá no Jandira, o pessoal senta no tamborete, no tronco do pau, na beira do barranco, né, mano? Teleza. Teleza, mano. É isso aí, Roberto. É verdade, é isso aí mesmo, cara. A verdade é isso aí mesmo. E aí eu lamento assim pelo lado, porque, poxa, às vezes a gente se fica sozinho, caramba, ninguém toca e tal. Agora, eu reconheço aqui dois comunicadores que eles tocam, três na verdade, tocam legal minha música. Um é o Puqueca, né? Puqueca, o Bob Lester e o Yuyuy, mano, velho. É o Costinha. Costinha. Mas é só eles mesmo. Porque hoje a maioria das rádios virou um comércio, né? Se quiser que toque, paga. Às vezes pagar. Paga não tem mais negócio de jabá mais não. Antigamente tinha jabá, agora não. Tá tão difícil que o cara tem que pagar mesmo. Aí, às vezes tu consegue até pagar 1 mês, 2 meses. Quando chega lá no 4º mês, vamos. Não paga. Não tem coisa. Cancela, mano. Cancela, que senão tu não vai comer mais. Rapaz, Jonas, assim, a gente vai tocar a segunda música, mas primeiramente eu vou te perguntar assim, eu quero te perguntar uma coisa. Não, eu quero te falar e depois te perguntar. Você sabe que o Beiradão foi patrimonializado, né? Sim. No dia 22 de setembro de 2023. Ele passou agora a ser o patrimônio cultural e material do Amazonas, né? Ele passou a ser ritmo do Amazonas, assim como é o carimbó do Pará, como eu falei com o Mário um dia desse aqui, conversando com o Mário, como é o Nordeste, tem o forró no Nordeste, o baião, né? Sim. Então, foi aprovado que o Beiradão ele passou a ser o ritmo do Amazonas. E assim, tu acha que um dia, assim, o Beiradão vai ter item como tem no Boi Bumbá? Porque tu já pensou assim, eu imagino assim, eu creio que o Beiradão vai tomar um rumo aí. Assim, porque, olha, o Beiradão, ele é muito rico. Se você for botar, vamos pensar em alegorias, assim, um festival de Beiradão, em alegorias. O que é o boi? O boi tem tanta alegoria, né? Mostra tudo, né? E no Beiradão aqui, ele tem, assim, o costume do ribeirinho, tem a canoa, tem o remo, tem a tarrafa, tem a malhadeira.
tem o anzol, tem o arpão, o que tem mais? A casa de farinha. É tanto itens. É possível que isso possa sim vir a acontecer, como acontece já com os outros eventos por exemplo, o boi, né? E não é difícil não, porque o beiradão, a cultura do beiradão, ela é rica, né? É muito grande. E ela tem muita opção de propostas, né? Exatamente. De itens, essa questão toda. Então, é possível que isso possa vir, sim. Eu lembro que uma vez eu e o Jonas estava lá no Lago dos Soares, e aí chamaram a gente para ir tocar na derrubada do mastro. Isso é coisa beiradeira, né? Exatamente, isso aí é um item. Eu lembro que seria um item lá no beiradão, né? Que não deu para ligar o teclado, né? Que, claro, não dava para ligar o teclado, aí, e tinha que andar, né? Era eu batendo num tambor e o Jonas tocando na frente e o pessoal para derrubar o mastro. É um ritual, né? É um ritual, isso aí vem do povos indígenas, né? Mas isso no beiradão, isso aí era muito forte. Então, se torna um item, né? É uma cultura, isso é uma cultura de lá. Então, como o beiradão fez parte lá, porque, olha, o beiradão era à beira do rio, ainda é. Mas ele também passou a ser um estilo musical. Com essa lei que foi aprovada pelos deputados aí, ela passou a ser, ela tem uma identidade agora. Ela passou a ser um estilo musical. É uma coisa nossa, né? Então, nosso. é assim, cara. Então, se fosse assim, botar assim, o beiradão assim vamos supor, um festival de beiradão. Eu não sei como seria o boi hoje, como é o boi hoje, como é a ciranda. A ciranda também tem suas alegorias, né, cara? Que faz parte da história dela. Então, o nosso seria um negócio muito legal, muito rico. Rico, assim, em tudo. Em tudo. Eu acho que seria um negócio muito, muito legal. Agora, o que não pode faltar é a caldeirada de bodó. Mano, o bodó jaraqui frito. O bodó, tinha que ter o bodó na mesa ali, cozido e assado, com o tucupi, a farinha d'água e o limão do lado. E na casa de farinha, fazendo farinha e assando o bodó e fazendo, rapaz. Tá vendo como o negócio o negócio é grande? Jonas, cara, vamos cantar outra canção aqui, cara? Bom. Hoje eu tô recebendo aqui esse grande músico aqui, Jonas do Sax. É uma honra receber esse astro da música aqui, juntamente com o seu tecladista Mário Jorge dos teclados. Vamos ouvir agora a segunda música aqui, Beira Boca. Deve ser. Como é que é esse negócio? É meia boca ou é beira boca? É Ré menor. Na verdade, essa música aí, rapaz, eu gravei, eu compus ela, eu tinha, eu acho que uns 23 anos, mas vim gravar ela em 2014. Ela, na verdade, o nome dela ficou Beira Boca, mas não era Beira Boca. Não. Era porque na hora da impressão erraram, tanto na capa quanto no... né? Erraram, aí acabou ficando Beira Boca, mas era Beira Doca. Teleza. Teleza. Vamos ouvir então Beira Boca com Mário Jorge dos teclados e também o grande maestro aqui, Jonas do Sax. Jonas do Sax, o astro do beiradão.
muito legal, muito legal. É. Ouvi uma música dessa assim, cara. Eu ouvindo essa música aí, Jonaci, e também Mário Jorge, eu me lembro que eu morava na Ilha de Aratuba, lá nos Cafundós, lá perto de Anamã, entendeu? E aí, meu pai fazia festa, meu pai ele festejava Santo Antônio, né? E aí, quando a gente não podia, nessa época a gente não tinha dinheiro para contratar músicos, né? E naquela época música, eu era menino ainda, me lembro. Meu pai não tinha dinheiro para contratar músicos. E aí, mas tinha o pai do seu Antônio, o seu Monteiro, que tocava sax lá no interior. Sim. Tinha o seu Antônio, Conheci. aliás, o seu Monteiro. E tinha também o Milton Pezinho, um cara que morava ele morava nessas bandas do Tuiué aí, mais ou menos. E quem tinha dinheiro nessa época contratava os caras do sax, né? Eu vendo o Jonaci tocar agora junto contigo aí, eu me lembro que, rapaz, aí eles passavam assim na frente do porto de casa, assim, eles iam tocar no Iauara, iam tocar ali no lado do Cuia, aí o Beruri, sei lá, no Carabana, no Guariba ali, toda a área ali perto, né? Aí eu me lembro que eles passavam na frente, rapaz, o saxofone tocando e o cara na bateria aqui, tá, e o foguete, Pô, eu vindo sax assim, eu me lembro dessas paradas assim, mas é muito legal, ó. Esse é um instrumento que ele retrata, né, a nossa história, né? Eu convivi muito com isso, muitas e muitas vezes eu acompanhei o papai, né, que na época não existia, né, tinha os conjuntos, chamava conjunto, né, as bandas, que era com o instrumento todo elétrico, né, amplificado e tal, mas tinha essa época que era o trombone, sax, não tinha microfone, quem cantava, o meu pai cantava sem isso aqui. Já pensou, numa festa o cara ter garganta para cantar? Cantava samba, Jonaci, sabia disso? Sim. Cantava samba e, né, vem chegando a madrugada, entendeu? Na garganta, eu digo, rapaz, papai, isso aí, eu disse, meu filho, a gente fazia o que dava, né? Então era assim. E a gente, é engraçado, Jonaci, que a gente, olha, o motor passava lá no meio do rio e a gente tava aqui na beira do barranco, assim, olhando, e a gente escutava a porrada, mano, a porrada era seca, do saxofone, sem microfone, sem nada. O cabo lá, pá, e a bateria, né? E o cara lá na bateria ela fazendo aquele movimento todo. Instrumento acústico, né? Muito gostoso. Exatamente, né? Invocado como as coisas mudam, né? Porque o Beiradão tinha uma época que era só uma banda, né? Que tocava a festa, que só tinha hora para começar e não tinha hora para acabar. Não tinha outra para ficar no lugar dela não, né? Essa ela mesmo. O cara começava a festa às 9 horas da noite, mano, para ir até 6, 7 horas da manhã. E ninguém reclamava, né? Não reclamava não. E tinha vezes que amanhecia o dia, se era sábado, amanhecia o dia de domingo, né? Hoje a gente vai tocar uma festa, quando passa de 3 horas, meu Deus, já fico olhando pro relógio. Hoje em dia é por hora, 2 horas só. O show do cantor é 2 horas. Deu 2 horas, ele não dá mais repertório mais. E nessa época que de conjunto, Mário, o Mário com o Jonaci, vocês tocaram em conjuntos aí, vocês sabem que você tocava de tudo, mano. Não tocava só um ritmo. Não. Né? Se entrar numa festa, você tocava de tudo. Não é só esse blá blá blázinho, não. Você tinha que saber tocar tudo. A banda tinha que. A banda ela tinha que ser eclética, né? Ela tinha que ter um repertório vasto e tocar o que tinha no momento, né? Eu lembro que na época de banda DX mesmo, a gente fazia ali. Começava às 10 horas da noite, parava 4 horas da manhã. Você tinha que tocar o forró, que estava na atualidade, os próprios beiradão, mas que a gente não chamava de beiradão, mas era música que era nessa linhagem, né? Era. E também o samba, o axé, essas músicas que estavam na moda, né? E você tinha que tocar isso. Né? É a mesma coisa hoje, quando você vai para uma festa, se não tiver uma pisadinha, ou se não tiver o forró de Manaus, porque tem muito jovem que gosta, né? Então, você tem que tentar agradar né? O público, né? É por isso que tem várias bandas, né, que o contratante leva hoje, porque por causa do estilo, né? É verdade. Estilo tal, e assim. E eu ainda tive a honra de participar dessas festas, que só tinha hora para... Eu com o Mário Jorge, meu Deus. Só para começar, para terminar, não tinha hora não, né? Não. E o Mário Jorge era pior. Não, vai acabar às 6 horas. E o Mário Jorge não queria acabar. Por falar nisso, Jonas, assim, músico tem muita história para contar, né? Demais, muitas histórias para contar, assim. Eu perguntando aí de você, assim, cara,
Uma história inusitada que você teve com a banda, assim, no caso você mesmo, né? Uma vez que eu perguntei do Mário, o Mário me falou, tocando. E você, houve alguma história assim inusitada que você possa contar, assim, uma coisa assim que Rapaz, surpreendente, assim? eu me lembro de uma festa que eu fui tocar no interior, o Mário estava também. Aí tinha procissão. Aí eu tive que trocar a procissão, né? Eu de sax, o pessoal da percussão, cozinha e tal ali. Rapaz, aí eu tava, né? Chumbado. Aí a procissão rolando, aquelas irmãs e tal, eu carregando o padre e eu com um copo de cerveja na mão. Na procissão. Na procissão, rapaz. Tu tava pagão lá, né? E aí chegou uma velhinha, uma senhora, né? Uma bem idosa, né? Aí ela disse, o senhor toca tão bem, mas essa sua cerveja aí... Rapaz, eu fiquei com vergonha. Eu peguei a cerveja, olhei o copo e joguei fora, meu. É que ela entendia que não era o momento, né? Era o momento, né? Era um momento de devoção, né? Tava no lugar errado ali. Levei uma chamada da senhorinha lá, que eu nunca esqueci disso. Da outra vez foi, acho que nas últimas festas que eu fiz com o Mário Jorge, no Beiradão, tinha chovido pra caramba, rapaz. Tava um sabão. Aí na hora de ir embora, acho que era um negócio de 7, 8 horas da manhã, rapaz, era uma ladeirona para descer no barro. Aí eu vinha com o saco, rapaz, eu escorreguei. Caí, vim deslizando até na canoa. No Arapapá, isso. Não era papá? Foi. Tu tava pra lá de Arapapá, né? Nessa queda aí. Lá de Né? Arapapá, era. Cheguei em casa só Salama. lama. Chegamos lá, a gente pensava que a gente ia desembarcar no Porto da Festa. Certo. Não era. Era um lugar bem distante, uma praia deserta. E tivemos que andar, e o jacaré do lado do outro, nós em cima de uma ponte, com 2 taubinhas aqui, e jacaré aqui. Isso 10 horas da noite. A gente tinha que se apresentar meia-noite. E aí, quando nós chegamos lá, nós pensávamos que já era festa. Não era. Nós tínhamos andado aí, em média de uns 600 quilômetros. Cara, Perdão, desculpa, metro. 600 metros. E quando nós chegamos lá, tinha 3 triciclos para levar a banda. Agora, levar instrumento, bateria, tudo. Triciclosão. Quando nós estamos em cima do bicho, o bicho rodava. Lama. Nós chegamos todo enlameado no outro dia. Tudo velado. Tudo velado. Essas são uma das histórias, né? Tem várias, né, Roberto? É assim, cara, o músico tem muita história pra contar. As pessoas pensam que a vida de música é uma vida muito boa. Você chega lá, tá tocando legalzinho, depois vai dormir legalzinho. Não, mas você, pra chegar pra você estar no palco ali, sabe lá o que você não passou nos bastidores, né? É um processo muito grande, cara, aí. E só muito amor à arte, porque, mano, você tocar naquela época 10 horas de festa, 8 horas, mano. Hoje eu não tenho mais essa coragem, não. Não tenho mais essa coragem, não. Que eu acho que nem o Mário também. Eu acho que a nossa idade não permite mais isso, não. Não. E tá bom aí, 2 horas, 3 horas de festa, tá bom. Bom demais. A gente vai tocar outra música, mas eu quero te perguntar uma coisa antes da música. Para ser uma música de beiradão, que característica o compositor tem que colocar na música? Tem que ter, assim. Ele tem que... É a linguagem, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a gente pode aqui falar de frevo, a gente pode falar de carimbó, a gente pode falar de samba e o beiradão. Agora, o que define esse gênero todos aí é a linguagem. Cada um tem sua linguagem, né? A gente tem um beiradão cantado, tem um beiradão solado, né? A gente tem da mesma forma os outros gêneros, mas é a linguagem de tocar, a linguagem de cantar, a letra, né? Exatamente. Então é isso que define, é a linguagem. Porque geralmente não, esse é real, eu acho. Quando você toca uma música de beiradão, assim, ela cantada, eu digo assim por mim, o Mário com o Genassi, as minhas músicas que eu faço, eu sempre me inspiro lá atrás, na minha vivência, que eu vi meus pais fazerem lá, né? Então eu tenho até uma música assim que ela fala o nome da música é Muncubeira. Eu sempre coloco ela no meu Facebook aí, entendeu? É uma música é uma história que eu vi meu pai fazer quando a gente era pequeno. Meu pai veio do Alto Solimões aí, veio baixando até que chegou lá no Geratuba, né? Então
nós não tínhamos morar tal, e meu padrinho lá era fazendeiro, era o Coronel Cirilo, no tempo do Coronel, né? Cirilo, ele era dono das terras, tudo lá tal. Aí ele me deu um pedacinho de terra para meu pai morar, e meu pai não tinha dinheiro, né? Por que a música é mungubeira? Você sabe o que é mungubeira? Não, Eu sei. O Mário sabe, né, Mário, que é mungubeira, né? Mungubeira, Mário, Jonaci, é uma árvore que ela dá na várzea, e as pessoas tiram madeira dela para fazer prancha na beira do rio, porque ela não afunda, né, Mário? Ela é tipo uma boia, né? Ela não afunda, as pessoas fazem para fazer prancha, para lavar roupa, lavar louça lá. Então, meu pai tirava para fazer tábua de assoalho, tábua de parede, entendeu? Então, isso foi o que eu quero dizer, que a minha música tem sempre uma história que realmente eu vivi, é uma história que é real. Então, Roberto, ainda tem mais um que a mungubeira, ela dá um fruto, né? Ela dá um frutozinho, Um fruto que o vento leva ele, né? Com uma sementinha dentro. Exatamente, Ela mesma, né? Ela mesma, Essa sementinha ela vai voando ali, viu, Matheus? Demora que cai ali, o pacu o pacu, sardinha. vem comer. Eles gostam, né? Pensa que eu não sei? Beleza, Beleza, E assim, né, Mário? Você falou uma coisa certa. Eu acho que a linguagem é tudo. A linguagem é tudo. Para você criar uma música, se você é do Nordeste, você vai criar uma música falando do Nordeste, né? Sim, sim. Se você é do Pará, você vai fazer um carimbó falando do Pará, né? Como o Pinduca faz, não? Então, é isso mesmo que você falou, a linguagem, né, mano? De cada lugar, né? De cada situação que você passou. Com certeza. Vamos ouvir agora uma próxima música aí, Jonas. Podemos ouvir? Vamos ouvir agora. Já ouvimos aqui a Beira Boa. Vamos ouvir agora Voo de Beiradão. A composição é do Jonas do Sax. Fá menor. Jonaci do Sax. Estou recebendo o astro hoje- do Beiradão. Estou recebendo hoje nesse podcast que é Lu Beiradão, hoje esse grande astro da música amazonense, do saxofone, Jonaci do Sax. Jonaci do Sax, me fala uma coisa aqui, cara.
Nessas andanças de músico aí, de festa, de interior, de sede, qual foi o lugar que você tocou assim, que você disse, pô, cara, aqui é o ápice aqui. Aqui me consagrei. Poxa, eu posso citar vários aqui, né? É até meio complicado porque a gente pode ser injusto, né? Porque eu me lembro de muitas festas que eu fiz de Beiradão, que, poxa, eu saí de lá imensamente honrado pelo público, pela aceitação, né? E a gente bem sabe, você e eu, que o pessoal de Beiradão, eles vão para a festa para ouvir Beiradão. Para ouvir Beiradão mesmo. Para ouvir Beiradão. Então, quando o cidadão vai para uma festa dessa, ele sabe que ele vai ouvir Beiradão. E você toca, mano, ele se realiza de toda forma. Mas eu posso dizer que, por exemplo, aqui pro lado do Iranduba, o pessoal, pô, lá tocar pro lado ali, cara, é público certo. Os caras vão mesmo para te prestigiar, para te assistir, para dançar, né? Isso é muito bom. Eu gosto muito de festa assim do interior, porque a gente vai e sabe que o pessoal vai para brincar, vai para dançar, né? Vai tomar sua cervejinha, beber e bebe ali numa boa. Com certeza. Hoje eu fico um pouquinho preocupado assim com a nossa capital, porque está um pouquinho complicado, né? Você sai de casa todo dia, da vez quando eu vou fazer a festa, eu agradeço, eu peço proteção de Deus. Deus me leve e me traga de volta Na Santa Paz, né? Santa Paz, né? De volta para minha família e tal. Mas no interior a gente sabe que a gente pode ficar tranquilo que o pessoal vai para brincar, vai para tomar sua cerveja, vai para namorar e pronto, mano. Né? E tu chega lá e o pessoal te respeita e tu é bem tratado. Pô, a gente, quem é que não se sente, né, bem nisso? Aquele pessoal por aí olhando, né? Não sei, assim, mas no interior não, o pessoal aproveita mesmo, né, cara? Porque a música é boa e é difícil você ir lá tocar, né? É difícil a pessoa lhe ver lá. Então, quando as pessoas veem aquele estilo tão legal, assim, por exemplo, olha, um sax e um teclado, cara, só falta uma guitarra para ser uma banda aqui. Uma banda legal, assim, para dizer mais ou menos, né? Então, eu acho que essa é a diferença. O pessoal, pô, cara, vamos aproveitar que é só hoje. Vão embora, ninguém dança mais, sabe lá quando agora. E a gente pode falar, o pessoal do interior, ele conhece a história, ele conhece esse nome Beiradão, né? E agora, poxa, às vezes aqui na capital, o pessoal, tem gente que não conhece o Beiradão, não curte a música de Beiradão, né? Mas eu até entendo, porque como eu disse anteriormente, o pessoal aprende a gostar do que vê e ouve, né? Quase não escuta, aí não... Mas eu lamento assim, porque a gente deixa de gostar do que é nosso para gostar do que é dos outros, né? E aí a gente, quem pensa assim dessa forma, acaba desvalorizando o que é seu, né? Porque tu sabe, nós sabemos aqui que o Beiradão, ele é nosso, é genuinamente amazonense. A gente sabe que a gente toca tudo, né? Toca boi, toca forró, toca samba. Mas o Beiradão é nosso. É a única Exatamente, coisa cara. Que a gente consome, que a gente é o Beiradão, né? O boi, o samba, o carimbó, ela tem suas raízes que não é daqui do Amazonas. Isso é verdade mesmo. Só o Beiradão que é nosso. Beiradão que é nosso. E Jonaci e Mário, eu tenho orgulho de dizer que eu sou beiradeiro. Eu tenho orgulho de dizer. Mesmo porque lá atrás eu sempre quis ser. Né? Eu entrei na música assim também. Eu canto também um pouco de bolero, eu canto brega, eu canto essa música assim, mas eu me dedico mais ao Beiradão agora. Às vezes eu boto nas minhas páginas alguma música que eu faço de bolero, depois eu boto porque é meu ego mesmo, né? Mas assim, depois que eu entrei no movimento Beiradão, eu já consegui muitas coisas lá. Assim como vocês também conseguiram. Eu consegui status, assim, as pessoas me conhecerem como Roberto Rio. Eu era Roberto somente. Agora eu sou o pop do Beiradão, olha aí. Né? Teve a notoriedade, né? Exatamente, cara. Então, eu tenho músicas minhas, você sabe, a música Telesa, é uma música minha que todo mundo gravou no interior do Amazonas, as bandas gravaram, Perfume da Bota.
e eu tenho outras músicas, Mário. Então, eu sou grato pelo Beiradão, porque eu sou reconhecido pelas minhas obras, assim como você é conhecido pelas suas músicas também. Já nasci do sax. Já nasci, o cara pensa logo, que é cara do sax. Mário Jorge, da banda Labeirada, dos teclados, já pensa que é o Mário Jorge. Quer dizer, você já deu identidade, né, cara? Enquanto no outro segmento, que eu não sei vocês, mas assim, no outro segmento, ninguém me conhecia. Certo. Eu era São Roberto mesmo, da vida, e... Mas é igual a mesma coisa. O tempo que eu passei nas outras bandas, era um saxofonista. Agora já nasci do sax aí, ó. E o Beiradão é nosso, né? O Beiradão? A música é o título do CD dele, né? Do último CD. Estamos recebendo aqui hoje, no meu programa Alô Beiradão, aqui no podcast Esse Arte da Música, já nasci do sax. Já nasci. Vamos fazer a última música, composição sua. O nome dela é Engole o Choro. Como é que um cara engole o choro assim? Meu pai dizia assim, eu apanhava e dizia, engole o choro. Eu ficava quieto ali. É nessa vibe. Vamos lá então, viu? Engole o choro. Jonassi do Sax, o astro do Beiradão. Olha, gente, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui os meus dois amigos aqui, o Mário Jorge dos Teclados e Jonassi. Jonassi, eu gostaria que você desse as suas considerações finais para o nosso público e já também agradecendo pela oportunidade de trazê-lo aqui no meu programa hoje. Eu que agradeço, me sinto imensamente honrado, né, por esse momento maravilhoso de estar aqui, de poder conversar e fazer um pouquinho de música, né? Eu e meu parceiro aqui, o Mário Jorge, e estou disponível, né? Qualquer hora que precisar, estou aí e vamos junto no Beiradão. Vamos nos fortalecer mais ainda. Cada vez mais, né? Isso é importante mesmo para o nosso movimento. E Jonassi, tu tem telefone para contato, para show? Tá, eu queria aproveitar aqui e deixar, né, o meu telefone de contato e me sigam lá
nas redes sociais, né? Jonaci do Sax, lá no YouTube. Eu tenho vários trabalhos lá nas plataformas digitais. E meu telefone de contato é 981-46-1511. Rapaz, tu tá esquecendo o telefone. Repete mais uma vez devagarzinho aí. 981-46-1511. E tem o Instagram também, né? Jonaci do Sax. Esses é os teus endereços de sucesso, né? Mário, também eu te agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no nosso programa aqui, cara, dando um toque de elegância aí com o meu teclado, né? É sempre uma honra, Roberto. É sempre bom a gente estar junto, né? Eu falei quando eu passei para o Jonaci, digo, olha, a gente tem que se divulgar, né? O artista e assim, a oportunidade que você hoje está, né, nessa posição, juntamente aqui com a direção, né, já com o novo projeto, aí, Alô Beiradão, vocês estão de parabéns, viu? Eu sempre tenho dito, o que seria dos meios de comunicação, rádio, televisão... O que seria do artista, né? As redes sociais, se não fosse vocês para divulgar os artistas. Com certeza. É a única forma que a gente tem de o nosso trabalho, o nosso nome chegar até o público, né? Mais longe que seja, é através das redes de comunicação, rádio, televisão, internet, tudo. Com certeza. Então, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que estão hoje ligados na nossa programação aqui e agradecer de coração por mais um podcast aqui do Alô Beiradão com Roberto Rios e meus convidados aqui, Jonaci Alves e Mário Jorge. Obrigado, gente. Um abraço, uma rosa e uma saudade. Alô Beiradão. Usa o perfume da boca. Apresentação Roberto Rios.